Olá pessoal, que coisa boa! Nós estamos aqui retomando o nosso podcast, o Pode Crer, que é o podcast da Capelania do Mackenzie. Você é muito bem-vindo e queremos desde já pedir que você curta aí o nosso programa e que você compartilhe com os seus amigos, com seus familiares. Hoje nós estamos aqui com a equipe formada pelo Marcelo, pelo Joelberto e pelo Piacente, e por mim, Gildásio, que temos sempre estado aqui com vocês. Tudo bem, gente? Tudo jóia. ótimo. Muito bom estar aqui. Alegria Muito bom. também. O Marcelo é professor aqui no Mackenzie também, o Joelberto também é professor no Mackenzie e o José Carlos Piacente também. Então hoje eu estou aqui com 3 professores do Mackenzie para a gente poder debater um tema aqui que é muito bacana e muito atual. Vocês deram uma lida, pesquisaram um pouquinho, né? Então eu vou sugar de vocês hoje aqui sobre esse tema, né? Vamos lá, hein? Queridos, é o seguinte, olha, a inteligência artificial pode substituir a terapia, pode substituir o aconselhamento bíblico? Então nós vamos explorar um pouco aqui esse tema da inteligência artificial, da fé e a conexão disso com a saúde mental. E a Folha de São Paulo, o Estadão, recentemente trouxe aí exatamente essa matéria. Por que a inteligência artificial não pode ser o seu psicanalista? Por que a inteligência artificial não pode ser o seu terapeuta? Então eu queria começar com essa pergunta. Por que não pode? Marcelo vai começar falando. Ele ele que é o cara da área. E o Marcelo é psicólogo também. Né? Exatamente. O que a gente pode notar é que não deveria, né? E que não pode pelo princípio do dever, né? O que a matéria coloca, assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da natureza de um processo terapêutico ou psicanalítico, ou mesmo do aconselhamento bíblico, não se deveria pensar nesse evento sem pressuposto uma relação. Exato. Né? Porém, é o que a gente vê acontecendo, né? Não só uma relação terapêutica, técnica ou bíblica com os conteúdos da inteligência artificial, mas mesmo relacionamentos afetivos, né? Claro, a gente também tem visto isso, né? Então, assim, não pode, tecnicamente falando, porque pressupõe uma relação humana, tanto o aconselhamento bíblico quanto as terapias individuais. Porém, a gente tem visto isso se alastrar. É né? verdade. Gilberto, você concorda com o Marcelo? Concordo. A origem, né, vamos voltar na origem da terapia, lá quando surge a psicologia, né, se deslocando da teologia e da filosofia, né, e se torna uma ciência, tanto uma quanto a outra, de onde ela vem, são ciências relacionais, né, e a psicologia é basicamente a ciência relacional. Ela pressupõe que eu ouvir você, deixar você falar para poder falar alguma coisa. Na inteligência artificial, você pensa que ela te ouve. Você pensa que ela ouve você falar. Exato. Mas ela não está te ouvindo, ela está colhendo dados para poder buscar e juntar uns com os outros e dar uma palavra. Que coisa, e né? pior que a pessoa do lado de cá acha que aquela palavra é verdade, ela é boa. Na verdade, o cara fez foi colher para tudo quanto foi lado, alguma informação, juntar tudo, dar uma lógica, uma ordem, e isso é bom para você, né? Quem é que falou? A inteligência artificial. Quem é? Ela não existe, né? Ela é um ajuntamento. Exato. Eu fiquei muito empolgado com esse tema, porque como nós somos professores, a gente sabe o quanto que o aluno precisa de apoio. O quanto essa transição para a vida adulta ela é complicada. E é claro que ele vai procurar ajuda de todas as formas. E hoje o mundo que ele conhece é esse daí, da inteligência artificial. Então é muito interessante trabalhar esse tema, porque eu acredito que pode ajudar o nosso pessoal aqui a extrair o máximo da inteligência artificial, mas não abrir mão disso que vocês estão falando, relacionamento.
Esse é um ponto muito importante. Para nós que somos de uma outra geração, isso é muito natural. A gente lembra dos nossos colegas de infância, assim, de brincadeiras no cotidiano, no dia a dia. Mas para essa nova geração, parece que esse mundo não existe. Só existe o mundo da inteligência artificial. Então, ok, utilize ele, mas eu acho que o Marcelo e o Gilberto já foram pontuais aqui em afirmar, olha, não dá para substituir no sentido quer seja do aconselhamento bíblico, da terapia e tudo mais, por causa da relação. Ela é muito importante, Agora, ela é preciosa. Joia, por que o jovem, o adolescente, ou uma outra pessoa talvez um pouco mais madura, acaba de alguma maneira procurando esse recurso? O que tem na inteligência artificial que faz com que ele procure? Eu acho que é esse apelo, Judásio, da facilidade que a tecnologia pode trazer, né, até de uma forma enganosa, né? Agora, passa também por um processo de progressão no avanço das tecnologias, né? Eu lembro, eu me formei no curso de psicologia em 2003. Então, comecei a atender, né? Já atendia antes no aconselhamento bíblico, e depois comecei a atender em psicoterapia. Eu fui atender o meu primeiro paciente pelo Orkut, Orkut não, pelo... Orkut. Qual era aquela outra plataforma? MSN? Não, antes do MSN. Enfim, eu fui atender, ele morava, sumiram, né? Ele morava em São Paulo, foi morar em Brasília, mas assim, eu resisti, ele resistiu, e a gente começou, acho que era 2010, mais ou menos, né? Mas você vê, de lá para cá veio a pandemia. E aí ainda não era autorizado o atendimento pelo conselho como remoto. Depois passou-se a autorizar. Hoje você tem vários profissionais que preferem o atendimento e estão exclusivamente no atendimento remoto e não estão na clínica. Nós vimos isso aqui no curso, na formação. Quando a gente teve o período de REC, né, de regime especial, as aulas eram inteiramente online, depois parcialmente, etc. Depois foi um custo para a gente conseguir trazer os estudantes de psicologia para a sala de aula, porque eles já estavam confortáveis ali. Então, talvez uma resposta é que cada vez mais nós, seres humanos, temos a ilusão de achar o caminho mais fácil, o caminho mais confortável, o caminho que a tecnologia vai trazer. Talvez por isso, né? Porque isso foi acompanhando vários processos desse processo terapêutico, né? E talvez porque não precise pagar, né? Talvez, claro. É um porque terapeuta que a pessoa não está precisando despender um recurso financeiro ali para aquela sessão, né, para aquele acompanhamento. De novo, o caminho mais fácil, né? Mais fácil. Eu falei um caminho histórico, né? Eu gosto muito de voltar para ver. Antigamente, o sujeito ia na igreja, ele entrava no confessionário, o padre entrava do lado de lá, tinha aquela gradinha, então o padre não via ele não via o padre. Embora você sabia pela voz quem é que estava lá, né? Nas comunidades pequenas, todo mundo sabia quem era quem. Mas, teoricamente, ele entra no anonimato, você podia entrar em qualquer igreja, tem um padre sentado lá, hora do padre de confessar, você falava, o padre fazia isso, o cara saia aliviado e o padre cumpria a função dele. O mutante, quando você pega na inteligência artificial, é o padre que está lá, né? Eu falo, né, para a inteligência, e ela me diz alguma coisa, ela não me conhece, eu não conheço ela, nosso anonimato está mantido, eu posso falar o que eu quiser, né? Posso ouvir também, dependendo do que eu quiser ou o que eu não quiser, do que eu ouvir, eu escolho o que eu quero ouvir. Isso. Então, o paciente, de certa forma, ele tem controle. Sim. Né? O que é ruim. Você tem toda o que é ruim, mas ele tem controle do que ele ouve, do que ele quer ouvir. Existe uma autonomia. Eu acho que isso tudo parece se encaixar mesmo. Porque as pessoas, elas estão cada vez mais querendo exatamente isso. Falar e ter controle do que elas falam. E dá essa sensação de que eu vou falar com a internet e ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai me criticar.
eu vou receber a informação que eu acho que é a informação mais adequada. No final das contas, sou eu que julgo. Todas essas coisas, elas mostram para nós que a inteligência artificial, ela é importante, ela tem o seu papel, ela vai crescer nessa área, a gente não pode evitar. O Marcelo estava falando dos atendimentos online. A gente conversa com alunos, né, egressos, antigos mackenzistas dessa área da psicologia, eles falam que estão fazendo isso mesmo. Estão fazendo um aconselhamento, estão fazendo o trabalho de casa. Então isso vai acontecer. Mas claro que ela é perigosa. É isso que a gente tem que alertar as pessoas. E não é porque ela se desenvolveu, ela não se desenvolveu o suficiente. É porque às vezes ela pode causar essa sensação de que eu escolho o que eu quero ouvir, ninguém vai ficar sabendo. Às vezes o ninguém vai ficar sabendo pode até permitir que a pessoa ali faça perguntas de coisas que a gente sabe. Recentemente a gente ficou sabendo de casos bem complicados, de respostas que a inteligência artificial deu e a pessoa do outro lado ali acabou adotando acabou seguindo numa direção que não trouxe a melhor condição para a vida dela. Então, isso é perigoso. Agora é o seguinte, acho que está claro para nós aqui, pela fala de vocês, de que de fato nós não podemos aceitar esse recurso da inteligência artificial para uma sessão de terapia e aconselhamento bíblico. Agora, defina para mim o que é o aconselhamento bíblico, para aqueles que estão nos ouvindo entender melhor, e aí eu acredito que a gente vai fazer o contraponto mostrando o que é o aconselhamento bíblico, porque isso não tem nada a ver com a relação que a inteligência artificial produz. Qualquer um. Pode começar, meu amigo Gilberto. Você está com vontade, manda ver. O aconselhamento bíblico, né, na minha perspectiva, quando a ovelha, né, o membro da igreja, ou a pessoa chega para você... um aluno nosso, né, um aluno quer ouvir... Puxa vida, tu conhece essa questão assim, o que Deus fala para mim? Né? O que Deus tem a me dizer sobre isso? É claro que eu não sou Deus. Então, eu te digo, eu vou na Bíblia procurar, né, sintonizar o texto, o contexto, onde é que foi produzido, o que ele quer dizer, com os recursos que a gente, né, tem de procurar nos textos originais, o significado das palavras, e no próprio ambiente do texto, trazer uma palavra para ele sobre a fé da relação com a vida. Okay? A proposta é essa, uma fé com relação com a vida. O problema da inteligência artificial, ela também procura o texto, ela também vai dar para você o texto. Agora, aquilo que eu falei, dependendo de como você faz a pergunta, vem um texto ou vem outro. Né? Aquela brincadeira que a gente faz, o cara abriu a Bíblia e diz assim, o que Deus tem para falar comigo? Ele abriu a Bíblia e diz assim, Judas foi e se enfocou. Isso eu não quero não. Deixa eu ver um outro. Pá, vai tu e faz o mesmo. Né? É uma brincadeira que a gente diz, né? Que a Bíblia fala o que você quiser. O que você quiser. Desde que você tire do contexto, tire do ambiente e interprete como você quiser. Você vai encontrar base para tudo. Então, acho a internet, né, a inteligência artificial, trabalha nesse pressuposto. Vou encontrar tudo o que você quer. Agora, se está no contexto, não está no contexto, se significa isso. Se eu usei essa versão, se eu usei aquela outra versão, por favor, mude a versão, que essa versão não me agrada. Procura a nova versão internacional. Ela muda, e aí, de repente, a palavra muda de significado e ela vai pegar o campo semântico que ela quiser para poder dizer, né, dentro do escopo, do contexto, alguma coisa para você. E, na verdade, o campo semântico é outro, o significado é outro, e você não tem controle sobre isso. Ou seja, a inteligência artificial te dá aquilo que você pede. O mais importante da inteligência artificial não é a resposta, é a pergunta. É a pergunta. Eu definiria o aconselhamento bíblico como uma relação com três lados, né? O que procura, o conselheiro e a Bíblia. Sim. Né? Então, em toda relação terapêutica, ou de aconselhamento, ou de consulta, enfim, né, de conversa terapêutica, você tem aquele que procura e aquele que domina a técnica. Né? Então, no caso de uma psicoterapia, você tem que ter um psicólogo que tem a técnica da psicoterapia.
No caso do aconselhamento bíblico, esse técnico é o técnico que domina, é o que conhece o que a Bíblia diz, né? Mas ele está sempre submisso e guiado pelo texto bíblico, né? Então eu acho que a Bíblia entra como um terceiro elemento, assim, presente e necessário no processo de aconselhamento bíblico, né? Por isso que tem esse nome, né? O aconselhamento bíblico. Ele já não é mais um aconselhamento pastoral, no sentido de você ter que ter um clero para realizar, né? Um padre ou um pastor, etc. Mas é alguém que domina a técnica do aconselhamento, muitas vezes emprestada das próprias técnicas psicológicas de interação humana, de conhecimento da complexidade humana, da experiência humana, enfim, mas com esse diferencial de que o conselheiro bíblico ele vai estar submisso ao texto bíblico, e aí vai entrar nesse ponto aqui doutrinário, obviamente, né, porque a gente sabe que a Bíblia vai poder te levar para caminhos que historicamente a gente conhece, criaram inclusive religiões distintas umas das outras. Se você tirar do mas contexto, todas com a mesma base da Bíblia, né? Então não basta a ideia de que é um aconselhamento bíblico. O Entendi. Técnico, ou no caso Sim, o conselheiro, claro. ele vai ter um norte, né, de leitura da Bíblia, doutrinária, a partir daquele caminho que ele escolheu. Piacente, é o seguinte, quando um dos nossos alunos, porque ele vai para a inteligência artificial porque ele está com uma dor. Claro. Ele está ali enfrentando um conflito, é um momento da história de vida dele que ele está em crise. Sim. E ele não sabe como lidar com aquilo. Ao invés dele ir para a inteligência artificial, onde lá, pelo que vocês já comentaram ali não há empatia. O que nós percebemos ali é uma incapacidade da máquina sentir. E aí então ele procura o aconselhamento bíblico. Então ele chega lá na capelania e ele vai conversar com você. Você poderia descrever um pouco o que acontece numa sessão de aconselhamento bíblico? Olha, essa é uma pergunta extraordinária. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente vai poder ter uma visão melhor do que é a capelania. Quando a gente recebe alguém, a primeira coisa que nós vamos permitir que a pessoa faça é que ela fale. Fale daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está experimentando. Enquanto ela vai falando, nós vamos buscando tecnicamente, porque nós dominamos essa técnica, na autoridade última, que é a Bíblia. Então, quando alguém vai buscar um aconselhamento na capelania, ele tem que saber uma coisa. Ele não vai ouvir minha opinião. Pode até ser que eu tenha uma opinião sobre aquele tema. Então, ele está enfrentando uma grande angústia. Ele está enfrentando uma luta, ele não consegue organizar o seu tempo. Ele está muito mal na faculdade, porque ele não consegue se concentrar, ou ela não consegue. E aí, quando ela vem fazer o aconselhamento, a primeira coisa que nós vamos fazer é ouvir. Ouvir. Essa escuta é importante no aconselhamento. Extremamente importante. Escutar. O que não tem na IA. É diferente, entende? Em termos, né? Exato, é diferente. É uma escuta, mas é uma escuta de quem está prestando atenção, é uma escuta de quem está ouvindo. Enquanto nós escutamos, nós vamos comparando o que essa pessoa está falando conosco com histórias bíblicas, com versículos bíblicos. E depois que ela falar tudo o que ela precisa falar, nós vamos apresentar o que a Bíblia diz. Então, eu insisto nesse ponto. A psicologia tem uma autoridade, que é a ciência. A Bíblia, ela não deixa de ser científica, mas a autoridade dela é a ciência da Bíblia. Então, aí você apresenta para a pessoa como é que a Bíblia trata o assunto. Como determinado personagem bíblico enfrentou isso. Como é que Deus trata o assunto. E aí, quem está ali participando desse aconselhamento bíblico, ele vai tomar suas próprias decisões com base naquilo que a Bíblia diz. Ele vai fazer suas escolhas. É claro que nós vamos ajudar a pessoa a descobrir os caminhos, mas a Bíblia sempre vai dizer para essa pessoa qual é o caminho que já Deus colocou como de resultado garantido.
Então, Muito eu acho bom. que os colegas aqui fazem isso assim também, né? Se tem alguma coisa para acrescentar, por favor, fique à vontade. Gilberto? Sim, acho que no aconselhamento bíblico, o Pertinho colocou bem, né? A gente ouve bastante, né? Até porque a pessoa, parte do aconselhamento é ela falar. A parte da terapia bíblica é deixar que o outro, a pessoa quer colocar para fora, ela quer se expor, ela quer se esvaziar, aí ela se esvazia, né? É muito interessante, que às vezes a pessoa fala, aí assim, e aí, pastor? Né? Como assim? Qual é a resposta? Eu falei, eu não tenho a resposta, né? Eu te ouvi, né? A Bíblia nos ensina isso, Exatamente. isso, a fazer assim, e você agora tem que encontrar na Bíblia a sua resposta, né? Ou seja, isso é o que a Bíblia diz. Ele pode dizer assim, não, mas isso eu não quero fazer. Eu não posso obrigar a fazer. Entendeu? Ora, mas o que a Bíblia diz que é melhor para você, né? A nossa experiência de fé tem mostrado isso, é essa situação. Me ocorre, você está colocando isso, está me ocorrendo o seguinte, que muitos dos nossos alunos que procuram o trabalho da capelania, esses alunos, eles não têm uma religião. Muitos deles não têm uma religião. É verdade. Muitos deles não são evangélicos. Então, há uma diversidade muito grande de crenças, de credos entre os nossos alunos. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, os nossos alunos, eles precisam crer na Bíblia, ou precisam crer necessariamente ter a mesma fé que nós temos, para que de alguma maneira o que nós estamos ali falando vai trazer um efeito benéfico para a vida deles? O Marcelo não tinha falado ainda, quer falar sobre isso? Definitivamente não, né? Definitivamente não. A gente vê recursos bíblicos sendo utilizados de todas as formas no mundo corporativo, certamente, em muitos aspectos, né? Não necessariamente pressupondo uma fé para se crer naquele conteúdo. Agora vamos pensar, a pessoa te procurou como capelão, ela já está com o coração aberto, uma predisposição a aceitar e crer naquilo que você vai trazer, né? E veja a importância da Bíblia nesse processo, né? O que seria de nós, a capelania, sem a Bíblia? Não existiria. Não. O aconselhamento vem da Bíblia. Exato. Vem da Bíblia, né? A gente, e muito do que a gente estuda na psicologia, até como o Gilberto falou, como ciência, só a partir do final do século XIX, século XX, a gente já tinha recursos lá atrás na Bíblia. Olha, a gente tem interpretação de sonhos na Bíblia, a gente tem conselheiros na Bíblia, a gente tem relações terapêuticas, encontros consigo mesmo, pessoas que se voltam a uma espécie de descoberta. O salmista está cheio, né? Tudo isso. Salmos, é verdade. Os salmos, como alguém disse, né, uma anatomia da alma. Você ler algo que parece que foi você que escreveu, parece até o Milton Nascimento falando, né? Como é que pode eu ouvir essas palavras, elas caberem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que escrevi, né? Então, tudo isso vem da Bíblia. E se a gente olhar a Bíblia do ponto de vista de todas essas técnicas do aconselhamento ou da psicoterapia, a gente vai ver profusão, a gente vai ver uma enormidade de recursos que já estavam ali muito antes, né? E se a gente considerar o escrito bíblico como um registro de uma revelação que já foi acontecendo ao longo do tempo, muito antes desses registros serem escritos, então nós estamos vendo assim, Deus agindo nas necessidades humanas, né? Agora, só para voltar a essa questão da importância da Bíblia, né? A Bíblia é o livro determinante para que essa relação de aconselhamento com um capelão, hoje em dia no século XXI, aconteça. Então, assim como para você aderir à fé cristã, né,
para você aceitar a revelação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, você precisa da Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus falou isso, são elas que testificam de mim. É ela que faz toda essa mudança histórica, né? Ela que faz toda essa mudança de cosmovisão, né? Então, eu acho que o ponto-chave de tudo que a gente está falando aqui, inclusive dessa relação aí com o capelão, é a compreensão do que a Bíblia é, né? A Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus. Eu acho que esse é o ponto, né? E é um dos pontos que mais afastam também os ateístas, né? Como é que você pode confiar tudo o que você fala num único livro, né? Normalmente essa pergunta que eles falam, né? Mas é assim, a religião cristã é a religião do livro. Com né? certeza. Não tem outro jeito. Mas o Marcelo está certo. Quem está nos assistindo aqui, independente da confissão de fé dessa pessoa, ela vai ser muito bem recebida. A Bíblia é um livro que fala do ser humano. Então, independente do que essa pessoa crê, e é lógico, todas as nossas crenças afetam o nosso comportamento, Sim. mas ela tem, com certeza, o que compartilhar conosco. Porque as angústias, os sofrimentos, as nossas dores, elas existem desde que o mundo foi criado. Então, é claro, a gente está disposto a receber. Se alguém vier, nós estamos ali para ouvir, para tratar com respeito, com carinho. Vamos seguir a Bíblia. Mas a Bíblia fala de pessoas. Exato. É um livro que fala de pessoas, inclusive da pessoa de Jesus e da pessoa de Deus. Não é, Gilberto? E aí volta a questão da IA, porque a IA não tem sentimento. Ela apenas coleta dados, apenas coleta textos, no caso da Bíblia, né? Ela não percebe o outro como o outro. Ela percebe o outro como aquele que está com um input de dados que a motivam a procurar outros dados e formular um resultado final. Ela não ouve, né? Ela não ouve. Ela não tem sentimento, ela não tem alma. Não tem. Não tem. Porque ela não tem fé. Isso não existe. Tá? Até que você está falando de aconselhar um ateu, né? Eu considerei há pouco tempo atrás um ateu, foi muito gozado, né? Aconselhamento bíblico. Ele, esqueci, eu tinha cansado. O Gilberto queria. Posso fazer uma pergunta? Ele pode. Eu vou colocar aqui, mas ele colocou as questões dele, né? Eu não creio em nada disso que você crê, mas me fala alguma coisa. Né? E nós batemos um papo muito gostoso, foi um aconselhamento, um papo muito gostoso, né? E no final ele diz: interessante, vou procurar saber mais, mas você me deu algumas respostas. A IA nunca vai fazer isso. Não vai fazer. Quando ele diz assim, eu não creio na verdade, então por que você está me perguntando? É simples assim. Né? Eu não creio em você, mas digo mesmo que. Ela vai responder assim: o eu não creio em você significa, já que você não crê em mim, por que eu tenho que responder? É a coisa lógica, é o lógico da. Você começou com eu não, ela responde por quê, então eu não. Então, então, no aconselhamento bíblico, eu acho que não há espaço nenhum para IA, nem no aconselhamento terapêutico. Nem no terapêutico não muito. Bom, isso daí, né, Marcelo? A gente já não sabe, né? Porque do jeito que as coisas estão caminhando. Eu prefiro ficar com aquela primeira palavra. Não deveria. Exatamente, porque do jeito que as coisas estão caminhando, parece que vai ser inevitável. Mas a gente tem que lembrar que cada nova geração, ela já nasce dentro desse ambiente. Então você vê as crianças hoje, elas já nascem nesse ambiente de inteligência artificial, de tecnologia, assim. Então não tem como você imaginar que vai ser diferente. Essa é a geração Z? Não. Y? Sei lá qual nós estamos agora. Já há mais, alguma coisa aí. Já passou mais aí. Até a Z, até a Millennium eu estudava. Quando eu chegou na Millennium eu parei porque tinha muita geração para trás. Eu sou baby boomer, né? Então já tinha muita sequência aí. Eu parei. Uma coisa interessante que você falou, minha filha, por exemplo, ela faz terapia, ela tem TDAH e hiperativa, né? Então ela tem que fazer a terapia para poder a médica ir acompanhando e ver até a medicação que ela tem que tomar, como é que tá. E a terapeuta dela é no Rio de Janeiro. A gente mudou para cá e ela continuou com a terapeuta dela. E ela faz a terapia online, né? Liga o vídeo no computador, entra no quarto dela, faz a terapia online. E ela se dá muito bem.
Né? Eu não teria jeito, eu não faria nunca, porque eu não estou nessa época, dessa geração. Mas ainda tem uma pessoa, né? Tem a pessoa. Ainda tem uma pessoa, tem a terapeuta, né, dela que exatamente, atende, então, né? Que ela vê as emoções, que ela pode olhar nos olhos. E ela diz assim, ó, pelo menos uma vez a cada semestre eu quero ver ela pessoalmente. Então, uma vez por semestre eu tenho que ir ao Rio e levá-la. Eu atendo ela todo mês, mas toda semana eu ouço, converso com ela, todo mês faço avaliação, mas uma vez por semestre eu quero vê-la pessoalmente. Então, vou ao Rio de Janeiro para poder ver. A Bíblia, ela trata, é um Deus que nos criou e um Deus que nos conhece, né? Então, a Bíblia fala de dores, a Bíblia fala de angústias, sim. A Bíblia fala de tristeza, de luto, de medo, sim. De ansiedade. dúvidas, de tudo, de isso. ansiedade, que mais? Tudo que nós enfrentamos. Tudo que nós... Qualquer coisa que hoje nós venhamos a enfrentar está associado lá, talvez com outro nome. Às vezes simplesmente debaixo do guarda-chuva, sofrimento. Sofrimento. A Bíblia trata disso. Exato. A Bíblia sofrimento. trata disso. Ou questões da personalidade, ela fala. Uhum. De alguns que são muito assim empolgados com as coisas e outros que demoram mais para fazer. Uhum. Então isso aí tá lá. Muito bem. A gente vai chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Foi agradável. Vamos ver se a gente marca mais um sobre aconselhamento bíblico para a gente trazer outras informações para poder, de maneira bem objetiva, ajudar os nossos alunos, né, aqueles que estão nos ouvindo aí. Agora, só para fazer um contraponto, a gente está aqui dizendo por que não pode a inteligência artificial, mas vamos lembrar que as conquistas da época da pandemia, especialmente com essas relações terapêuticas remotas, elas são uma possibilidade também para os nossos alunos acionarem a capelania de qualquer lugar onde estejam. De muito qualquer bem, lugar onde estejam. Exatamente. Né? E a gente, vamos dizer assim, surfar nessa onda, esperando sempre servir mais, né? Eu queria só, não sei se já tem tempo, mas só dar um exemplo. Em 2020 nós começamos um projeto de extensão no curso de psicologia de atendimento a famílias carentes. Nós só conseguimos manter esse projeto de extensão com terapia familiar de lá para cá por causa da possibilidade do atendimento remoto. Então, até hoje, a gente atende todas as famílias remotamente. Temos alunos de extensão, que são nossos estagiários, que estão no Maranhão, que estão no Mato Grosso, que estão no Rio de Janeiro, e participam conosco semanalmente das supervisões de forma remota. Então, eu acho que tem um ganho também. Talvez no nosso próximo encontro a gente poder pensar no sentido assim de como nós podemos ampliar o trabalho do aconselhamento e do acolhimento, né? Usando antes do aconselhamento vem o acolhimento, né? Verdade. Usando esses recursos. Né? Usando a tecnologia. A capelania tem atendido, viu, Marcelo, muitos alunos de maneira remota. Que alguns que não têm horário disponível para estar ali no local na capelania, e esses atendimentos eles têm sido feitos de maneira remota. Então nós queremos deixar aqui para você que está aí nos acompanhando, que é nosso aluno, que é da família dos nossos alunos, dizendo para você que a capelania está sempre à sua disposição para poder receber você, entender um pouquinho o que você está passando, esse contexto de vida que você está aí tendo que lidar com algum tipo de sofrimento, e a capelania ela está assim à sua disposição, presencialmente ou também de maneira remota, para poder acolher, para poder receber você, ouvir e tentar, à luz da Escritura Sagrada, poder ajudar você a lidar com algum momento sensível que você está enfrentando aí na vida, tá bom? Então conte aqui com o trabalho da capelania do Mackenzie. Obrigado, Marcelo, obrigado, Gilberto, obrigado, Piacente, viu? Foi muito bom, gente. Muito legal bom, né? mesmo. Foi muito bom, obrigado aí. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado. E até então o nosso próximo Pode Crer, o podcast da capelania. E aproveite para compartilhar o link com seus colegas e familiares. Deus os abençoe muito.